Aula de hoje de desenho geométrico falando sobre posições relativas entre retas, as retas paralelas e as retas concorrentes, que serão abordadas hoje. Há pelo menos dois tipos de retas paralelas, que são as retas paralelas distintas e as retas paralelas coincidentes, assim também como há dois tipos de retas concorrentes, que são retas concorrentes e as outras retas que são concorrentes, mas elas são perpendiculares. Tudo são concorrentes. Então, quando as retas são paralelas distintas, primeiro a ideia de reta é uma reta criada por infinitos pontos. Ou seja, você pega um ponto e arrasta no espaço e cria uma reta. Quando eu tenho uma reta, eu chamo ela de reta R. Quando eu tenho uma outra reta, eu posso chamar de reta S, ou de qualquer outra letra. E quando essas duas retas estão seguindo as suas direções, mas elas nunca vão se cruzar no mesmo ponto em comum, elas não vão se encontrar, nós podemos dizer que elas são retas paralelas. O que define retas paralelas é isso, elas nunca se encontram. Isso quando ela está contida no mesmo plano. E as retas paralelas coincidentes, ela possuem a mesma definição, mas elas coincidem todas no mesmo plano e no mesmo ponto em comum, ou seja, é uma reta que possui todos os pontos de uma reta pertencente a outra reta, coincidindo no mesmo plano. Também segue a definição de que elas não vão se cruzar em um único ponto. Também temos as retas que são concorrentes, que podem ser de dois tipos, as retas concorrentes e as concorrentes perpendiculares. Retas concorrentes, elas se cruzam em um único ponto em comum, mas elas nunca vão formar o ângulo, ou melhor, elas não formam o ângulo de 90 graus. Quando formar o ângulo de 90 graus, conforme vocês veem na imagem, aí nós dizemos que elas são concorrentes, mas elas também podem ser chamadas de perpendiculares. Retas perpendiculares são retas que concorrem em um ponto em comum, mas elas criam obrigatoriamente o ângulo de 90 graus, conforme é visto na imagem. Então, a aula de hoje sobre posições relativas entre retas é basicamente isso. O livro apresenta apenas retas paralelas e retas concorrentes. As retas paralelas, conforme vocês veem na imagem, elas podem ser coincidentes, ou seja, eu passo uma única linha reta e chamo ela de reta R, no caso a imagem reta P, e ao mesmo tempo reta Q, ou seja, são duas retas que estão coincidindo no mesmo plano, com isso elas possuem todos os pontos em comum. Agora, existem as retas paralelas também distintas, que elas são separadas, como vocês veem na imagem. Elas vão-se embora para o infinito no mesmo plano. Quando eu digo no mesmo plano, eu digo na mesma folha, na mesma imagem, no mesmo quadro, mesma folha. E elas nunca vão se encontrar, ou seja, nunca vão concorrer em um único ponto. Retas concorrentes, já está dizendo, né? Elas sempre vão concorrer, ou seja, uma vai ser a transversal da outra. Então, é quando eu tenho uma reta P e eu pego uma outra reta Q passando por cima dela. É possível que eu tenha uma reta P e Q e desenhe só parte dela, mas elas não se cortam. Mas se você for seguir o caminho dela, indo para o infinito, lá na frente elas vão se encontrar formando um único ponto em comum. Então, quando isso acontece, eu digo que elas são concorrentes. A imagem está mostrando as primeiras duas retas concorrendo em um único ponto. E na segunda imagem, elas estão concorrendo, mas elas estão formando um ângulo de 90 graus. Quando ela forma um ângulo de 90 graus, eu digo que ela é uma reta concorrente de um caso especial, ou seja, perpendicular. Reta concorrente perpendicular. Para enriquecer o conhecimento de vocês sobre o assunto, é necessário que vocês tenham interesse de pesquisar e procurar aprender por vontade própria, não apenas assistir um vídeo. Com base nisso, eu deixo uma tarefa para vocês de lerem a página 79 e 80 e ficar sempre se perguntando o que é reta perpendicular, o que é reta concorrente, o que é reta paralela. Se perguntem e procurem uma resposta baseada no livro. Feito isso, vocês terão a página 82 e 83, ou melhor, 81, 82 e 83 para responderem. Boa sorte!